Olá a todos, meu nome é Marco Aurélio Bortolin, sou professor do curso de Direito da Universidade de Araraquara, Uniara, disciplina de Direito Civil, Contratos 1. E o tema do nosso vídeo hoje é Contratos e Terceiros. E nós estamos aqui para suprir a ausência de aulas presenciais, essa é a finalidade deste canal, que se soma aos nossos encontros em salas virtuais com bate-papo, solução de dúvidas e exposição dos temas através do mecanismo de reunião virtual do Google Meet na plataforma Google Sala de Aula, que a Uniara também nos disponibiliza, além da apresentação de textos de apoio contendo aspectos dos temas tratados também antes estavam sendo depositados no site marcobortolin.com.br e agora estão sendo levados para a plataforma Google Sala de Aula também para apoio aos estudos. Muito bem, em relação ao tema deste vídeo, contratos e terceiros, nós normalmente encontramos referências doutrinárias a três situações negociais que já estavam tratadas no Código Civil de 16 e que seguem reguladas no Código Civil de 2002. São elas: a estipulação em favor de terceiro, artigos 436 a 438 do Código Civil, a promessa de fato de terceiro, artigos 439 e 440, também do Código Civil, e o contrato com pessoa a declarar, nos artigos 467 a 471. Estas previsões do Código Civil de 2002, que praticamente reproduzem as mesmas do Código Civil de 16, representam exceções à aplicação do princípio da relatividade subjetiva dos efeitos contratuais, ou princípio da relatividade dos efeitos, em que se tem como linha de interpretação, a partir dessa análise principiológica, que é tradicional do direito civil, que os efeitos dos contratos fiquem adstritos aos seus sujeitos contratantes, que exista uma correlação, daí a relatividade, uma correlação entre sujeitos contratantes e efeitos contratuais ou eficácia contratual, de sorte que estes efeitos não repercutam na esfera jurídica alheia. Muito bem, então, a partir desta linha principiológica clássica, nós temos sempre em mente que os contratos devem ter seus reflexos eficaciais sentidos, suportados, colhidos pelos contratantes, de sorte que estes efeitos não venham a atingir, a repercutir, surpreendendo até, em alguns casos, a esfera jurídica alheia. As exceções, que também, repito, estão sendo tratadas no Código Civil de 2002, nesse segmento dos contratos em geral, já assim estavam tratadas no Código anterior. Portanto, são de larga abordagem na doutrina. Repetindo, exceções ao princípio da relatividade subjetiva dos efeitos ou da relatividade dos efeitos contratuais são materializadas na parte de contratos em geral, a estipulação em favor de terceiro, a promessa de fato de terceiro e o contrato com pessoa a declarar. Antes de propriamente ingressarmos na análise de cada um destes tratamentos jurídicos, eu queria trazer à lume uma quarta exceção. Embora ela não esteja rotulada como uma exceção categórica da relação entre sujeitos contratantes e efeitos contratuais, quando estudamos princípios, nós vimos que a par dos princípios clássicos, além da relatividade subjetiva dos efeitos, da autonomia privada e outros, além dos princípios clássicos, tradicionais do direito dos contratos, nós atualmente entendemos o direito dos contratos à luz da Constituição. Então temos hoje uma abordagem de direito civil à luz da Constituição, de sorte que
a propriedade, o contrato, não tenha mais uma aplicação absoluta de forma a subjugar a dignidade da pessoa humana, valores superiores reconhecidos na Constituição, como de solidariedade, dignidade, como já destacamos ao estudarmos esses princípios contemporâneos que representam um claro diálogo de fontes entre o direito do consumidor e o direito civil, no particular aspecto do direito dos contratos. Pois bem, e claramente quando falamos isso de diálogo de fontes e de inter-relação de linhas principiológicas, estamos falando do princípio da função social e princípio da boa-fé objetiva. E no que diz respeito à função social, aqui para nós queremos chamar a atenção de todos como uma quarta exceção à relatividade subjetiva dos efeitos. Então, além das três que integram dispositivos específicos deste segmento dos contratos em geral no Código Civil, nós não podemos esquecer da própria aplicação conjunta da relatividade subjetiva dos efeitos, mas à luz de uma quarta exceção, que é a aplicação da função social do contrato. E por que estamos falando isso? Porque a função social do contrato ela tem duas facetas. Ela é princípio com duas facetas. Existe a faceta interna, de sorte que o contrato não gere iniquidade de um contratante ao outro, por opressão de capital em relação a outra pessoa, e também para que o contrato não gere iniquidade dele para fora, a atingir a coletividade, outras pessoas. Muito bem. Então, quando estudamos função social do contrato, destacamos em aula presencial estas duas facetas, a interna e a externa da função social do contrato. Pensando assim, nós já identificamos que, pela ótica de que o contrato deve gerar realmente bem-estar e não iniquidade, nós conseguimos, à luz da função social que ele deve desempenhar, nós conseguimos inibir condutas de terceiro em relação a contratante ou de contratantes em relação a terceiro que venham a gerar iniquidade. E a correção a essa geração de iniquidade é a reparação civil extracontratual. Perdas e danos. Vamos exemplificar melhor. Então, primeiro exemplo. De fora de um terceiro com uma conduta que impacta na geração de efeitos de um contrato, causando prejuízos a um dos celebrantes. De sorte que, pela aplicação da função social do contrato, este contratante prejudicado pela conduta do terceiro possa buscar reparação junto a esse terceiro. Melhor exemplo, a própria regra do artigo 608 do Código Civil, que regula a possibilidade de punir civilmente aquele que assedia o prestador de serviços que está em contrato de prestação de serviços de duração, que venha a assediar este prestador de serviços, induzindo-o a romper o contrato, resilindo-o unilateralmente, para que este prestador de serviço, liberado do vínculo contratual, possa celebrar contrato com o terceiro assediador. De acordo com o Código Civil, nesta circunstância, rompido o contrato, não pelo querer autônomo, individual do contratante prestador, mas sim motivado pela interferência externa do terceiro, se isso ocorrer, de acordo com o Código Civil, no tratamento legal específico do contrato de prestação de serviços, aquele outro contratante que sofreu indiretamente a ação do terceiro assediador sobre o prestador de serviços tem pretensão de direito material a exigir daquele autor do assédio reparação correspondente a 2 anos de conteúdo econômico daquele contrato originário rompido. Muito bem. Mas, afora este exemplo, que indica bem como a função social é um limitador
da autonomia privada dos celebrantes e também até neste caso uma autêntica exceção, porque gera uma relação reparatória, né? Criação de um vínculo entre aquele que suportou a extinção do contrato por conta de uma conduta de interferência praticada por um terceiro, a gerar então, pelo próprio Código Civil, pretensão de direito material reparatório. Vamos agora pensar no contrário. Vamos pensar que o contrato pode afetar terceiros deliberadamente, que o móvel do contrato seja justamente atingir terceiros. E o contrato, que é um negócio jurídico válido, lícito, que à luz da Constituição tem que estar conectado com valores superiores de bem-estar, geração de economia, de renda, de trabalho, de, repito, bem-estar, atendimento de necessidades, otimização da nossa vida contemporânea, ele não pode gerar iniquidade e injustiça. Muito bem, e não pode o direito reconhecer valor a esse tipo de situação. De sorte que, se não houver responsabilidade civil contratual, talvez surja a responsabilização civil extracontratual. Pois bem, pensemos na seguinte situação ocorrida no Brasil há alguns anos atrás. Pensem num artista de renome nacional, conhecido em todo o Brasil. E artista este que era conhecido na sua vida pessoal por ter predileção por um determinado produto, uma bebida, de uma determinada marca. Não porque ele fosse contratado, porque ele tivesse um vínculo publicitário, nada disso. Simplesmente, décadas atrás, havia essa simbiose entre o produto em si e a marca que o notabilizava. Então, ele costumava reproduzir que em seus shows ele usava muito daquele produto, que ele consumia bastante aquele produto, mas não a marca, a bebida representada pelo nome de fantasia. Muito bem. Como não havia vínculo nenhum entre esse artista e aquela marca, ele simplesmente reproduzia que era apreciador de tal produto, e todos os brasileiros sabiam disso, grande parte, dado o renome desse artista. Eis que uma nova empresa lança um produto no mercado. E o mote da campanha publicitária era que as pessoas experimentassem, pelo menos saíssem daquela situação inercial de consumir sempre os produtos já tradicionais do mercado e experimentassem o lançamento. E quem eles contrataram para essa peça publicitária? O próprio artista de renome nacional. Com um detalhe, ele era o clímax da peça publicitária. Porque, na verdade, vários outros artistas participavam do comercial de televisão, numa época em que nós não tínhamos internet, celulares, etc. Então, a força daquela peça publicitária que vinha em nível nacional nos canais de televisão traziam consigo toda uma campanha publicitária. Folders, outdoors, todo tipo de publicidade, banners que nós possamos imaginar. Então experimente este novo produto, este lançamento. E a peça publicitária chave era justamente vários artistas participando de um enredo que culminava com a proposta da novidade a este tradicional usuário do produto que já estava há muitas décadas no mercado, né, de outra marca. E aí ele reluta em experimentar até que ele é convencido, e naqueles segundos da peça publicitária ele experimenta e mostra que é muito bom, muito boa. Muito bem, o contrato se exauriu, ele participaria dessa peça publicitária, participou, cumpriu o contrato adimpliu, agora vamos pensar na fase pós-contratual. Meses depois, não vou dizer dias, mas chegou a passar de 1 mês, 2 meses, pouco tempo depois, este mesmo artista é contratado pela marca tradicional, a empresa que detém a marca tradicional. E nesta nova peça publicitária, veiculada de forma maciça
em território nacional de leste a oeste, de norte a sul, ele participa durante toda a peça publicitária, na outra era só o ponto final, os segundos finais, nessa outra ele participa diretamente de toda a peça publicitária, em que ele indica que o ato de experimentar algo na vida de alguém não surtiu bom resultado, porque aquilo a qual ele era ligado a vida toda, com uma analogia do casamento, era o melhor para a vida dele. Então ele até experimentou algo fora, mas ele voltou e é feliz por ter voltado à sua vida, ao seu gosto, às coisas que ele aprecia, principalmente aquele produto da marca tradicional. Vamos pensar agora? Este contrato firmado entre o artista e a empresa que estava há décadas no mercado, ela fulmina os efeitos da campanha publicitária da outra empresa, que tinha como mote experimentá-la, né, como lançamento. Porque no momento em que essa peça publicitária surge como resposta ao comercial anterior, nós temos folders espalhados pelo Brasil, outdoors espalhados pelo Brasil, estabelecimentos comerciais com todo tipo de referência à experimentação. E estas peças publicitárias de outdoor, de folders, etc., estampavam a marca daquele artista, a imagem daquele artista experimentando. E agora ele está no ar dizendo, olha, eu experimentei sim, mas não foi bom. Não foi bom para a minha vida ter experimentado. Então é óbvio que o contrato aqui, o novo contrato, ele está, óbvio, gerando efeitos entre os contratantes, uma peça publicitária milionária, mas é claro que ela externamente está provocando a diminuição do consumo do outro produto. Nós não estamos falando de autorregulamentação publicitária, nada disso. Tanto é que nesta questão do artista, do músico e das empresas, a questão realmente foi levada às bases dos tribunais, aqui no estado de São Paulo, para que então se entendesse se havia realmente perdas e danos de uma empresa em relação à outra, com um complicador. Aquela primeira empresa depois fez um terceiro comercial, agora direcionando a pessoa do artista, taxando-o de uma pessoa que trai outra pessoa, etc. E por isso foi condenado, inclusive. Então, é evidente que, sob o aspecto da função social do contrato, na sua linha externa, é óbvio que o contrato pode gerar impacto negativo, iniquidade, injustiça, prejuízos, e isso tem que ser discutido, debatido e reparado, se o caso, em perdas e danos por responsabilidade civil extracontratual. Então, quando nós falamos do tema contratos e terceiros, e que o Código Civil, assim como o Código Revogado de 1916, traz 3 modalidades que excepcionam o princípio da relatividade subjetiva dos efeitos, nós não podemos nos esquecer que atualmente, a função social do contrato é um inibidor da autonomia privada toda vez que o contrato gera iniquidade internamente ou externamente. E na mesma fórmula de limitação da liberdade contratual, é claro que no exemplo do contrato de prestação de serviços, em que o terceiro vem assediar o contratante para que a resilição contratual tenha sido uma decorrência, um resultado de uma ação deliberada de um não contratante, fulminando o contrato em si, é claro que nós poderemos então buscar a responsabilização daquele contratante prejudicado em relação ao terceiro e, no segundo exemplo, o inverso, o terceiro buscar reparação por conta da conduta do contratante. Não poderia deixar de fazer referência a esta quarta exceção pela aplicação da função social do contrato, seja de fora para o interior do contrato, seja do contrato para fora.
Isso é fundamental, porque ele não está mastigado nas exceções que o Código Civil traz ao princípio da relatividade subjetiva dos efeitos. Bem, em relação às exceções que agora o Código trata. Bem, partindo da premissa que o contrato não deve gerar reflexos para não contratantes, a primeira exceção que gera sim e que se admite perfeitamente possível essa geração de efeitos e reflexos para fora do universo do contrato, dá-se com a estipulação em favor de terceiro. Na estipulação em favor de terceiro, nós temos um contrato de formação bilateral estabelecido entre dois contratantes, com dois polos de contratação, tendo de um lado o estipulante e de outro lado o promitente, também chamado devedor, em que ajusta entre eles uma prestação do estipulante em favor do promitente, A ajusta a prestação em relação a B, para que B preste a terceiro um benefício. Então, prestação e contraprestação a terceiro. Vamos fazer uma breve comparação? Numa compra e venda, normalmente, numa troca, nós pensamos no quê? Que a prestação de A para B é reflexamente igual à contraprestação de B para A. Então, os vetores obrigacionais, eles se estabelecem entre os celebrantes. As prestações são direcionadas, na compra e venda, pagar quantia e entregar coisa de um em relação ao outro e vice-versa. A estipulação em terceiro quebra esta reciprocidade. Por quê? Porque as prestações elas se ajustam, mas o direcionamento da contraprestação se dá em favor de um terceiro e não em favor do próprio estipulante. Muito bem, então nós temos o estipulante, o promitente, A e B, prestação de estipulante em favor de promitente, contraprestação de promitente em favor de terceiro. Regra dos artigos, hipótese tratada nos artigos 436 a 438. Pois bem, é possível considerar que este contrato seja sempre benéfico em relação ao terceiro, ou ele pode ser oneroso em relação ao terceiro? Ele tem que sempre, independentemente dele ser oneroso por representar alguma saída patrimonial, ele tem sempre que representar uma vantagem considerável para o terceiro. Normalmente isso se dá de maneira gratuita, benéfica, totalmente. Embora a origem do contrato entre prestação e contraprestação seja onerosa. Então, como que nós podemos explicar esta estipulação em favor de terceiro? O melhor exemplo, sem dúvida nenhuma, é o seguro de vida. Nós temos segurado, seguradora e o segurador e o segurador ou seguradora irá destinar valor quando do infortúnio, da morte, do sinistro, do segurado a um terceiro indicado por ele. Então, fica aqui como referência o artigo 791 do Código Civil. Então, o contrato de seguro de vida é um grande exemplo de estipulação em favor de terceiro. É só o seguro de vida? Aí é que está. Não. Nós temos contratos que são sabidamente comutativos, mas que podem que podem receber essa construção de estipulação em favor de terceiro. Por exemplo, a própria compra e venda. Eu posso ajustar que pago quantia e o vendedor entrega o bem a terceiro, por exemplo. O transporte, que é um contrato comutativo, eu posso celebrá-lo em favor de terceiro. Os contratos não comutativos, também, da mesma forma, os não onerosos, como a doação. Eu posso estabelecer doação onerosa, doador e donatário, sendo que o encargo do donatário não precisa ser prestado ao doador, pode ser prestado a um terceiro. Então, vejam que a estipulação em favor de terceiro é interessante porque ela se ajusta tanto ao contrato oneroso quanto ao contrato gratuito. O depósito em favor de terceiro também é possível.
né? Depósito oneroso ou depósito gratuito também é possível. Então, até contratos mistos ou contratos atípicos eu posso usar dessa fórmula de estipulação em favor de terceiro. O terceiro participa da celebração? Não, o terceiro não participa da celebração. O contrato se torna perfeito e acabado com um ajustamento entre estipulante e promitente. Muito bem. E quais são os reflexos desta estipulação uma vez estabelecida gerando efeitos? Bem, devemos lembrar sempre da referência do próprio Código Civil. Existe um momento da formação do contrato e da formação do contrato até a aceitação, até o posicionamento do terceiro em relação ao contrato em si. Então, num contrato atípico, vamos considerar um contrato atípico, em que o estipulante ajustou com o promitente uma contraprestação do promitente em favor de terceiro. Este terceiro pode recusar este benefício? Pode, ele pode recusar. É completamente lícito isso. Ah, mas a estipulação só lhe traz benefícios. Não importa, pode ser que ele não queira. A recusa dele vai gerar um reflexo ao revés no contrato. Como é que o contrato se mantém se o terceiro não aceita? O contrato deve prever: ou a estipulação vai se voltar por cláusula ao próprio estipulante, a contraprestação, ou reabre-se prazo para indicação de novo terceiro com o promitente de acordo, ou as partes retornam ao estado anterior da contratação, o contrato se desfaz. Uma outra questão: vamos imaginar que o terceiro aceite a estipulação. Ele pode ser substituído? Bem, para isso nós precisamos olhar com bastante atenção os artigos 436, 437 e 438. A rigor, quando a gente olha a estipulação em favor de terceiro, ela parece muito com aquele conhecido instituto do direito das sucessões do testamento. Porque como ele gera benefício, olhando assim rapidamente os dispositivos, nós chegamos à conclusão que não gera direito adquirido ao beneficiário e que o estipulante possa a qualquer tempo modificar o terceiro beneficiário. Muito bem. Entre a estipulação, a celebração e a aceitação, é possível sustentar sim que na falta de cláusula que proíba, que gere renúncia a essa substituição, que o estipulante possa promover a substituição do terceiro. O contrário também. Se houver uma cláusula que garanta ao estipulante essa substituição a qualquer tempo, idem. Agora, no silêncio do contrato, nos parece que uma vez que o terceiro aceite expressamente aquele benefício, ele não poderia mais ser atingido por uma substituição sumária, seja porque o estipulante não reservou para si essa faculdade, seja porque ele, terceiro, já pode ter ajustado obrigações em razão daquele benefício. Então, nos parece aqui que a melhor solução para essa simplicidade dos dispositivos que tratam da estipulação em favor de terceiro é a interpretação de que na estipulação o estipulante precisa deixar claro no contrato se ele está renunciando a qualquer substituição, e aí o contrato se consolida na figura do terceiro, ou se ele reserva para si essa faculdade, porque aí ele vai poder substituir a qualquer tempo, comunicando o promitente sempre. Agora, no silêncio do contrato, me parece que uma vez que o aceitante, que o beneficiário aceite expressamente, materialize a aceitação em relação àquele benefício, que aí então o contrato deva se consolidar sem a possibilidade de substituição, porque o estipulante não teve a cautela de reservar para si essa faculdade, sob pena de gerar insegurança jurídica. Explicando e repetindo, talvez o terceiro, com base na estipulação, sem cláusula que expressa que faculte
ao estipulante substituir a qualquer tempo o terceiro, talvez este terceiro contrate obrigações na expectativa de que irá receber aquele benefício derivado do contrato. Uma última referência é a estipulação em favor de terceiro. Se por acaso o estipulante quiser perdoar, remir a dívida do promitente, ele deverá fazê-lo até antes da aceitação, porque depois da aceitação ele não poderá mais. E aí então, tanto o estipulante pode cobrar, não só não pode perdoar, como ambos passam, estipulante e terceiro, passam a ter a prerrogativa de exigir do promitente em mora o cumprimento da prestação. Bem, a estipulação em favor de terceiro, então, é uma figura interessante que se aplica a vários contratos em espécie, pode ser utilizada em contratos atípicos e exige dos celebrantes a cautela de ajustar, sobretudo nesse direito civil contemporâneo, ajustar esta circunstância do estipulante direcionar a estipulação para terceiro específico ou reservar a si a faculdade de substituí-lo. Para terminar essa análise da estipulação em favor de terceiro, talvez vocês estejam dizendo assim, mas por quê? Né? Por que há essa preocupação? Porque a vida traz, ao longo dos anos, mudanças no âmbito familiar, no âmbito das amizades, dos relacionamentos. E talvez aquilo que era certo como para o estipulante de gerar um benefício, algum tempo depois, com o contrato lá aguardando, em latência, a sua concretização, talvez as relações entre estipulante e terceiro se alterem e o estipulante queira alterar aquela previsão do contrato. No caso do seguro, isso é resolvido pelo artigo 791. Então, em não havendo cláusula de renúncia, o segurado pode substituir, né, se houver renúncia e não. Na estipulação em favor de terceiro, a questão ficou solta. O legislador perdeu a oportunidade de deixar bem claro tal circunstância. Aí nós temos que buscar uma construção doutrinária e jurisprudencial para essa situação. A segunda exceção que está materializada nos artigos deste segmento dos contratos em geral do Código Civil é a promessa de fato de terceiro, artigos 439 e 440 do Código Civil. A promessa de fato de terceiro, ela gera uma obrigação de fazer com resultado, é uma obrigação de resultado, mas ela envolve efetivamente uma obrigação de fazer em que determinado contratante se obriga ao outro contratante através desta promessa, não confundir com um contrato preliminar, ele se obriga através desta promessa de obter um compromisso de terceiro frente ao negócio principal almejado pelo outro contratante. É evidente que o promitente aqui, que promete obter o compromisso de terceiro, o promitente, não pode celebrar o contrato por si. Ele é dependente da atuação do terceiro, sozinho ou em conjunto. Talvez o negócio que seja do interesse entre A e B dependa da aceitação conjunta de C, porque A e C precisam agir juntos, como por exemplo, na fiança para alocação, como por exemplo, na venda de um imóvel. Então, se os dois são titulares do direito de propriedade, é óbvio que será necessário que A, que está negociando com B, não possa fazer o negócio sozinho, ele precisa obter o compromisso de C, porque A e C precisam atuar em conjunto para a celebração do negócio que interessa a B.
E aí, portanto, A ajustado, não em conjunto com C, se obriga a obter sim a concordância, o consentimento, o compromisso de C. Outras vezes, pode a promessa de fato de terceiro se aplicar para uma atuação isolada de C. Então seria o caso do promoter, que se obriga com determinado estabelecimento comercial a obter o compromisso do determinado artista a prestar serviços ao estabelecimento. Então há aqui um compromisso, uma promessa de obter fato de terceiro. É óbvio que o terceiro não é contratante. Então, na leitura dos artigos 439 e 440, isso fica claro. O terceiro, se ele não anuir, se ele não concordar, se ele não realizar, se ele não se comprometer, ele, terceiro, é óbvio que aquilo que o outro contratante queria, ele não irá conseguir. E aí, então, o Código Civil prevê a possibilidade do promitente responsabilizar-se em perdas e danos por não ter conseguido a anuência, o compromisso, a obrigação de fazer de terceiro. Esta questão se resolve em perdas e danos. Contudo, se o terceiro concordar com a celebração do negócio, com a participação conjunta ou com o fazer, o promitente originário se desprende da obrigação, cumpre a obrigação e nada mais deve em relação ao outro contratante, porque obteve o resultado almejado, que era a concordância, o fato, o compromisso, o fazer do terceiro. E, obviamente, estará celebrando com o outro contratante. Quando nós falamos deste contexto em que o promitente se desliga de qualquer responsabilização porque obteve a anuência do terceiro, o compromisso do terceiro frente àquilo que o outro contratante queria para com o terceiro, nós não podemos nos esquecer que o terceiro pode estar atuando em conjunto com o próprio promitente. E se ele assumir sim o compromisso, nada impede que o promitente originário se mantenha solidário no compromisso originário. Basta que o contrato defina isso. Mutatis mutandis, o contrário também se aplica. Se o promitente não obtém o compromisso, o fazer, a anuência do terceiro, ele deve ser responsabilizado em perdas e danos frente ao outro contratante, a não ser que o terceiro era cônjuge do promitente. Porque a responsabilização civil do promitente gerará esvaziamento patrimonial que afetará, de acordo com o regime de bens do casamento, a figura do terceiro. Então, se o terceiro a quem se prometeu obter o compromisso for cônjuge do próprio promitente, essa responsabilização não será exigível. Sempre lembrando que na separação total, na ruptura de comunhão de bens, aí nós teremos, independentemente de existir o casamento, a responsabilização do promitente. Então, de acordo com o regime de bens, se a responsabilização afetar o patrimônio do terceiro pelo casamento, aí essa responsabilização não se materializará. Nós não podemos nos esquecer da união estável. A união estável, e não o casamento, é regida no silêncio da escritura ou da falta de definição por documento público, ela é regida por comunhão parcial de bens. Então, também para a união estável, nós temos a mesma aplicação. Por que o Código faz isso? Porque
poderia esta responsabilização do promitente por ato de terceiro ser uma burla à própria proteção que a lei civil dá ao regime de bens do casamento. Então, por exemplo, o terceiro, ele se compromete a prestar fiança ao outro, que é um locatário. E ele precisa muito celebrar o contrato para obter a locação para não perder negócio. E aí o seu amigo diz, olha, eu vou realmente ser seu fiador. Mas para ele ser fiador, sendo casado, ele precisa da anuência do cônjuge para a fiança. E aí então ele se compromete a obter essa anuência do cônjuge. Não conseguindo a anuência, aquele locatário que sofre prejuízos com a não concretização da fiança, ele não pode se voltar em regresso contra o promitente, porque não pode se voltar contra o promitente, porque a responsabilização patrimonial do promitente afetaria o terceiro em razão do regime de bens do casamento. Também poderia ser utilizada essa responsabilização como conluio entre o próprio promitente e o outro contratante. Para quê? Para provocar o esvaziamento do patrimônio do casal. Então a lei impede esse tipo de responsabilização. Então, promessa de fato de terceiro. Se não se obtém o fato de terceiro, a promessa se resolve em perdas e danos, a não ser que o terceiro seja afetado com a responsabilização patrimonial do promitente. A terceira e última modalidade das legisladas no Código Civil, que excepcionam o princípio da relatividade dos efeitos contratuais, o princípio da relatividade subjetiva dos efeitos, é o contrato com pessoa a declarar. O contrato com pessoa a declarar é uma possibilidade de inserção de cláusula pro amico eligendo em um contrato no qual o celebrante cogita da necessidade de se desligar do contrato depois de algum tempo da celebração. Mas ele não tem essa certeza ainda. Então ele obtém através da cláusula pro amico eligendo, que transforma aquele contrato em contrato com essa variável da pessoa a declarar, uma cláusula literalmente em que se permite a inserção de um terceiro, fazendo gerar uma substituição de um contratante pelo terceiro em um contrato, de forma que essa substituição retroaja até a data da celebração, de forma que o terceiro absorva completamente a posição contratual do contratante originário. E esta situação de pessoa a declarar é uma facilitação do tratamento dos contratos para a celebração. Pode ser que determinado negociante, aquele que está em tratativas, simultaneamente se veja na iminência de ter que, depois de algum tempo, se desligar daquela cidade ou da empresa, ou ter que ir para outro país por vínculo profissional. Mas o negócio é altamente atrativo. Então, lógico que ele pode encerrar as negociações preliminares e depois, se aquela proposta não vingar, se aquela opção familiar não se materializar, se ele não for transferido, é óbvio que ele poderia retomar a negociação. Mas talvez ele queira manter as bases, porque é incerta essa sua eventual saída, distanciamento, desinteresse por aquele negócio específico. Talvez seja interessante conservar as bases da negociação para que elas não se alterem num segundo momento. A cláusula pro amico eligendo, em latim, a cláusula de pessoa a declarar, permite que aquelas tratativas se materializem no contrato e que o contratante reserve a si a faculdade de, em havendo necessidade, se desligar mediante a sua substituição por outrem. Dirão vocês assim, mas esta cláusula pode ser substituída, pode ser negociada depois? Não, vejam, o contrato com proposta e aceitação, ele se materializa, gera efeitos.
O que pode acontecer depois é, nos contratos que admite resilição unilateral, muito bem, resilição unilateral. Nos contratos que não se admite resilição unilateral, como a compra e venda, por exemplo, imobiliária, que não admite resilição unilateral, aí a cláusula pro amico eligendo evita a incidência de cláusula penal e uma série de coisas, consequências da resolução. Talvez para não gerar mole na de implemento, ele fique contra a vontade vinculado ao negócio. Então a cláusula de pessoa a declarar permite que aquelas negociações se materializem numa celebração, mesmo com o contratante com uma pendência pessoal profissional que venha a determinar, ou patrimonial, que venha a determinar seu desinteresse pouco tempo depois da celebração. Para não gerar a ruptura do contrato e até com uma postura proativa frente ao outro contratante, ele pode conservar o contrato com a cláusula de pessoa a declarar. Então, vamos imaginar que não exista um vínculo de profunda amizade, um vínculo pessoal entre os celebrantes. Por que não? Para o outro contratante talvez seja interessante também não romper todo o contrato, ter que lançar mão de publicidade, de tratativas, de prospecção de mercado. Talvez seja interessante que ocorra uma substituição com a conservação do negócio. Ah, Marco Aurélio, mas eu acho que talvez o outro contratante não queira um contrato com cláusula de pessoa a declarar. O contrato não se formará. É uma alternativa. Qual é a diferença, então, entre esta cláusula de pessoa a declarar e a cessão de contrato? Bom, a cessão de contrato é um novo negócio. Há uma transmissão de direitos e obrigações através de um segundo negócio. A cláusula pro amico eligendo, cláusula de pessoa a declarar, ela permite a inserção subjetiva de um terceiro no contrato, mantendo as bases originárias da contratação. É bem diferente. É outra circunstância, né? Com efeitos completamente diferentes, porque o contrato se mantém, é o mesmo contrato. Quais são os cuidados que devemos ter aqui com o contrato com pessoa a declarar? Bem, pessoal, considerando que nós temos uma faculdade de designação, que o contratante, aquele a qual se reservou essa faculdade, ele pode ou não designar um terceiro. Se ele pode ou não, talvez ele não designe e o contrato siga apenas entre os celebrantes originários. Vamos supor uma segunda alternativa, uma segunda possibilidade. Vamos imaginar que no prazo ajustado ele venha a indicar. E aí ele indica, tem 5 dias para comunicar o outro celebrante. Se ele indicar, designar um terceiro, o terceiro terá que concordar, ele terá que anuir ao contrato. Talvez ele não aceite. Então, pode ser que o designante, o contratante, que reservou para si a faculdade, não designe um terceiro. Pode ser que ele designe e o terceiro não aceite. E ainda, se superados esses 2 filtros, da designação e da aceitação, pode ser que o outro contratante rejeite a designação. Essa rejeição, ela deve se aplicar por força da insolvência do terceiro ou por conta da incapacidade do terceiro. Muito bem. Então temos aqui alguns filtros para que essa declaração, designação de terceiro a se inserir no contrato se materialize realmente. Mas nós vamos além, porque na designação de terceiro nós focamos nossos olhos na recusa do outro contratante, algo que é bem próprio, né? Eu tenho certeza que os estudantes de direito
Já ouviram falar em cessão de contrato, em vedação de cessão de contrato por cláusula no contrato originário? Por quê? Porque o outro contratante não aceita a cessão sem que ele faça uma prévia análise do crédito, da capacidade do cedente. Muito bem, ok. Isso realmente, porque nós estamos falando de um novo negócio. Agora, por considerarmos a designação, a declaração de pessoa a integrar o contrato uma cláusula originária do vínculo, a lei civil diminui o campo de rejeição do terceiro por parte do outro contratante. Vejam, se nós pegarmos ali o desenvolvimento do contrato com pessoa a declarar nos artigos 470 e 471, nós vamos ver que o Código limita o campo de recusa do contratante originário em relação ao terceiro designado, se ele aceitou. Essa redução se aplica para insolvência e para incapacidade. Mas uma leitura muito rápida, afobada desses dispositivos, muitas vezes nos faz esquecer que a esta incapacidade nós estamos nos conectando à regra de incapacidade lá da parte geral no artigo 3º. E que a incapacidade com o Estatuto da Pessoa com Deficiência sofreu uma profunda transformação no Código Civil. Então, praticamente, nós teríamos apenas por incapacidade a gerar recusa válida do outro contratante ou absolutamente incapaz. Então, nós temos aqui no Código Civil, nesta parte de contrato com pessoa a declarar, uma cautela a tomar, certo? Basicamente, na prática, isso só gerará recusa válida da indicação de terceiro pelo outro contratante, na prática, falando em termos práticos, se houver insolvência do terceiro. Se for um insolvente, aí o terceiro pode se recusar, o outro contratante, aquele que não reservou a si a faculdade de designar terceiro, e se for uma faculdade bilateral, aquele que não a exerceu, ele pode recusar se estiver cônscio da insolvência do terceiro. Fora isso, ele não terá campo de rejeição, e aí nós nos perguntamos por quê, né? Por que a lei civil restringe ao contratante apenas a hipótese de insolvência? Repito, a incapacidade está consideravelmente diminuída aqui, por força do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Por que na cessão o campo é amplo e por que na declaração da cláusula pro amico eligendo, no exercício da cláusula pro amico eligendo, o campo é restrito? Porque na cessão nós temos um novo negócio em que a vontade dos contratantes é ampla, renova-se o campo de formação do negócio de cessão, e na declaração de terceiro, na cláusula pro amico eligendo, isso já integrava o campo de formação do contrato originário. Os contratantes aceitaram esta possibilidade de substituição. Então, se já houve essa aceitação, a grande parte da vontade já está materializada na própria cláusula, o que faz com que o campo de recusa seja mínimo, ao contrário de uma cessão contratual, que aí nós temos um campo novamente de formação. Então essa é uma explicação que não está clara no Código, se nós olharmos apenas os artigos 470 e 471. Bem, então, além da estipulação em favor de terceiro, da promessa de fato de terceiro e do contrato com pessoa declarar, ou cláusula pro amico eligendo, nós não podemos esquecer da limitação à autonomia privada ditada pela função social. Estas relações de terceiros com contratantes, elas precisam ser compreendidas em conjunto, para, afora isso, nós realmente centrarmos eficácia contratual às pessoas dos contratantes. Bem, estas eram as considerações que eu tinha a fazer em relação ao tema proposto
ressaltando que o texto de apoio está disponibilizado na plataforma Google Sala de Aula. Temos os encontros pelo Google Meet para a exposição em live e o vídeo para acesso remoto. Eu gostaria de agradecer a atenção, espero encontrá-los no próximo vídeo. Obrigado e fiquem todos com Deus. Espero que todos estejam bem, suas famílias, amigos e parentes. Tchau, tchau.